Glória a Deus. Nós estamos sentindo a falta de muitos irmãos, né? Alguns irmãos estão doentes, estão afastados. Eu trago aqui, né, o abraço do pastor Joel para toda a igreja. O pastor Joel está afastado, está cumprindo quarentena, mas para a honra e glória do Senhor Jesus está passando bem, está tendo uma boa recuperação, né? Está afastado simplesmente pelo fato, né? Pelo período que é obrigatório para que fique afastado, tá bom? Mas nós temos outros irmãos, eu sei que dentro do conhecimento de vocês, vamos estar orando em casa, vamos estar, né, clamando ao Senhor para que o Senhor cure logo esses irmãos, né, para que a nossa igreja volte, as pessoas voltem, né, para os cultos. Eu sei que em casa tem muita gente nos acompanhando, quero dar as boas-vindas também você que está na internet, né, recebendo esse culto, né, louvando e adorando a Deus juntamente conosco, que a palavra do Senhor também os alcance nessa noite, amém? Eu gostaria de meditar com você um pouco nessa noite. Solta o texto para a gente aí, Maurício. Romanos capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia lá. Apenas um versículo nós vamos meditar nessa noite. Quero dar as boas-vindas aqui a todos aqueles que estão nos visitando. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe, que se sintam bem em nosso meio, que vocês possam retornar outras vezes, né, para cultuar a Deus, louvar ao Senhor, juntamente conosco aqui nesta casa. Amém? Romanos capítulo 12, nós vamos ler o verso 1. Amém para todo mundo? Todo mundo chegou lá? Na minha Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é isso? Isso é o vosso culto racional. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero falar com você essa noite sobre o seguinte tema: todo dia é dia de culto, amém? Todo dia é dia de culto. Não precisa ficar preocupado, porque a partir de hoje nós não vamos abrir a igreja de segunda a segunda, tá bom? Para alguns eu sei que 2 dias de culto é muito pouco. Eu sei que para alguns 2 dias de culto é muito bom. Eu sei que para outros 2 dias de culto é até demais, né? Eles escolhem ou vem num dia ou vem no outro. Mas não é esse o sentido, né? Não é nisso que nós estamos falando. Mas pastor, se todo dia é dia de culto, né? Eu preciso primeiro entender de fato o que é culto. O que é cultuar a Deus de verdade. Eu preciso entender isso na minha vida. O significado de culto, querido, entenda, ele vai muito além do que vir à igreja. O significado de culto é muito maior do que vir à igreja. Porque eu posso vir à igreja, querido, e mesmo assim, infelizmente, não prestar um culto a Deus. É possível isso, pastor? É possível. Eu posso vir à igreja, um crente pode vir à igreja, e mesmo assim ele não prestar um culto a Deus. O simples fato de uma pessoa ter vindo na igreja não significa necessariamente que ao ela ir embora, ao ela deixar aquela porta, ela de fato, né, ela verdadeiramente prestou um culto a Deus. Porque entenda, querido, a igreja ela é simplesmente um local de ajuntamento, um local de reunião, um local de celebração. Mas o culto em si, o culto verdadeiro, somos nós. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Esse é o culto verdadeiro. Então, para que uma pessoa preste, né, de fato um culto a Deus, é necessário que essa pessoa, quando ela estiver aqui, ela se apresente a Deus, que a sua vida seja oferecida a Ele como um sacrifício vivo, santo, ou seja, algo, né, alguém separado e uma vida que agrada a Deus. Então, se a nossa vida é o culto verdadeiro, deixa eu dizer algo para você, eu e você não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos.
Mesmo no Antigo Testamento, querido, entenda quando o sacerdote, de acordo com as leis, ele pegava aquele animal, e ele cortava, em pedaços, e ele precisava colocar sobre o altar para oferecer sacrifício. Naquela época o sacrifício de animais era algo importante. Mesmo assim, queridos, Deus sempre deixou bem claro que a obediência de coração era muito mais importante que o sacrifício. Aleluia. Muitas vezes Deus rejeitava, tais sacrifícios e ofertas, porque Deus conhecia o que se passava no coração deles. Deus rejeitava as ofertas, porque Deus estava preocupado com o coração, com o verdadeiro culto, com o verdadeiro eu. As pessoas faziam por obrigação e não por adoração. Faziam muitas vezes por interesse e não por adoração. Então, querido, fica a dica, segundo recomendação bíblica, nós vamos para a igreja celebrar a Deus, e ao chegar aqui, com as nossas vidas, nós cultuamos a Deus. Aleluia. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, nós não vamos para o culto, nós somos o culto verdadeiro a Deus. Aleluia. É por isso, querido, que temos que estar com a nossa vida sempre em ordem, sempre como um sacrifício vivo, santo, separado, que cheire bem, que tenha um aroma agradável a Deus, que sejamos aceitáveis aos olhos de Deus. Nós acabamos de cantar aqui que a nossa vida seja como um bom perfume. Todo mundo gosta, de um bom aroma, de um bom perfume, e com Deus, saiba, não é diferente. Assim como nós, também Deus não gosta de mau cheiro, por isso nós temos que cuidar que nossa vida cheire bem, seja o bom perfume. Paulo chega a dizer, olha, para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, mas é necessário que nos mantenhamos assim. Então muitas vezes, querido, antes da reunião começar, entenda, antes do louvor, começar, muito antes de eu vestir a roupa, de eu fazer a barba, de eu fazer a maquiagem, de colocar o salto, de colocar a gravata, muito antes dessas coisas, o culto já começou, porque o culto somos nós, eu e você. Muito antes da reunião começar, o cheiro, o bom perfume que temos que exalar, tem que ser agradável a Deus, porque o culto somos nós, eu e você. Não é a liturgia em si, somos nós. Então cuide para que esse momento, querido, que nós passamos aqui dentro não seja um momento perdido, uma ação superficial, querido, não perca essa oportunidade. Cuide para que a sua vida ao chegar aqui ela esteja em ordem, que você esteja feliz, disposto a se apresentar a Deus como um verdadeiro culto de adoração a Ele. Apresentar a sua vida, o seu eu. Isso é cultuar a Deus de fato. Administre bem o tempo que você passa dentro da igreja. Quando o louvor começar, querido, esquece o que ficou lá fora, esquece os problemas, esquece as pressões e se apresente verdadeiramente a Deus. Só o fato de estar aqui dentro não significa que já está adorando. Quando o louvor começar, querido, esqueça quem está do seu lado, quem está à sua volta. Louve, exalte o nome do Senhor, levante mãos santas, cante e adore o nome dEle. Se for preciso pular, que você pule. Se for preciso correr, que você corra. Se for preciso dançar, que dance. Se é para pisar na cabeça do diabo, que você pise, querido. Mas não perca a oportunidade de vir aqui e deixar de prestar o culto a Deus. O importante é não perder a oportunidade, de se apresentar diante de Deus. Feche os seus olhos, se envolva na adoração, se entregue como oferta a Deus. Deus não quer fiscal aqui dentro, Deus não chamou ninguém para ficar fiscalizando ninguém, querido. Isso não é papel meu, não é papel seu, o nosso papel é adorar, é se apresentar diante dele. Senhor, eu vim aqui entregar, apresentar a minha vida, um culto verdadeiro, racional, vivo, um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Deus não chamou ninguém para ser fiscal, Deus não precisa, IBNA não precisa de fiscal aqui dentro, vigiando ninguém. Entenda, querido, Deus não vai te forçar a nada. Deus não vai pegar as suas mãos e levantar a força.
Deus não vai mexer com a sua boca para que você cante, para que você diga aleluia, glória a Deus. Deus não vai futucar aí do seu lado para que você se levante da cadeira, não. Deus não vai te forçar a nada. Mas deixa eu te falar algo, querido, será que Deus não merece um pouco de esforço da nossa parte? Oh, aleluia. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e então Ele se achegará a vós. É de nossa responsabilidade essa busca, essa aproximação, esse encontro. Para eu me apresentar a Deus, eu tenho que ir ao encontro dEle. Achegai-vos a Deus, e então Ele achegará a vós. Quem deseja adorar não está preocupado com o que vão falar, com o que está ao lado. O verdadeiro adorador não perde a oportunidade de vir à igreja e de se jogar nos braços do Pai. É tempo de arrependimento, é tempo de encher o azeite da lamparina, querido. É tempo de se apresentar a Deus, por inteiro, por completo, como um verdadeiro adorador, verdadeiro. Por isso, querido, não deixe o momento passar, não saia daqui mais vazio do que você entrou. É comum, às vezes, a gente, ouvir conversas, às vezes algumas pessoas falando assim: fulano, você gostou do culto? Querido, o culto somos nós. Quando uma pessoa sai da igreja com esse pensamento de, o culto não foi bom, eu preciso dizer uma coisa, querido, essa pessoa simplesmente perdeu a oportunidade de cultuar e adorar a Deus. E deixa eu falar algo para você, querido, esse momento não volta mais, nunca mais, aquele momento você perdeu. Infelizmente. Veio até aqui e não cultuou, não adorou, porque não soube se entregar. Certamente, querido, no livro da sua vida estará escrito: fulano, Beltrano foi na minha igreja, Deus vai escrever: fulano foi na minha igreja e não me prestou culto. Adivinha quem saiu perdendo nessa história? Nós ou Deus? Sabe o que é mais preocupante em tudo isso? E às vezes eu fico muito a pensar e muito preocupado, é que aqui dentro o ambiente, ele é favorável. O ambiente é favorável. O ambiente é preparado. O louvor, a palavra, o som, as imagens, a iluminação, as cadeiras, a limpeza, feita com tanto carinho, a recepção, o café. Quando o café está doce sou eu que faço, quando está amargo é o Flávio ou o Franci que faz, mas sempre tem o café. O ambiente é todo preparado, é todo especial, é todo moldado para que haja um encontro, para que aconteça a adoração. O ambiente é climatizado, e mais há uma unção coletiva que mexe com o ambiente, e mesmo assim, algumas pessoas não conseguem adorar a Deus aqui dentro. Isso é preocupante demais. Porque, entenda, querido, fica a pergunta: e como fica lá fora? Se o culto somos nós, e aqui dentro num ambiente totalmente favorável, totalmente preparado, se eu não consigo adorar, como vou adorar lá fora, nos intervalos dos dias de culto da igreja? No domingo e na quinta-feira estamos aqui reunidos como hoje, adorando a Deus, e mesmo assim não consigo prestar culto. Como é o dia a dia dessas pessoas? Não é só domingo e quinta-feira que prestamos culto, todo dia é dia de culto, afinal o culto sou eu e o culto é você. O culto racional, ou seja, eu recebo na mente, no racional, eu transformo a minha vida, eu vivo de maneira digna, como um sacrifício vivo, santo, separado, agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto, a maneira como eu vivo e me apresento diante de Deus. Todo dia é dia de cultuar a Deus com a nossa vida. Querido, quando Deus nos dá algo, Ele espera de nós continuidade. Se Deus te deu algo, Deus colocou algo na sua vida, querido, Deus espera que você continue exercendo aquilo.
E Ele não quer apenas, tempo favorável de culto, 2 vezes, 2 dias por semana. Ele quer uma vida de culto e adoração. A busca não só no domingo e na quinta-feira, a busca tem que ser todo dia. A aproximação não é só na quinta e no domingo, é todo dia. Deus espera isso de nós. É claro, nós temos tido bons cultos aqui na IBNA, e é verdade. E por que nós temos tido bons cultos? Porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro. E quando nós estamos aqui reunidos prestando culto a Ele, Ele se faz presente. Por isso o culto é tão bom, por causa da unção dEle, da presença dEle. Aleluia. Nós precisamos ter muito cuidado, querido, é com os intervalos da igreja, que também é dia de culto. Pastor, hoje o culto foi uma benção, aleluia. Aí eu vou ser obrigado a perguntar para você, e amanhã, segunda-feira, como é que vai ser? Vai ser benção também o culto? Entende? Querido, Deus se propôs a estar conosco em todo o tempo, a todo instante, e glória a Deus por isso, porque se fosse para Ele estar com a gente só no domingo à noite, querido, com certeza não seria o suficiente. Não seria. Você vem para a igreja para prestar um culto por acreditar, estar aqui diante de Deus, sim ou não? Não é verdade? Eu vou lá porque eu vou me encontrar com Deus. Mas entenda, querido, Deus está conosco todos os dias, a todo instante. Por isso a minha vida deve estar em ordem, sacrifício vivo, santo, agradável, separado a Deus. Todo dia é dia de culto, a presença dEle está conosco a todo instante. É claro, querido, que eu não vou andar pela rua, o tempo todo de olho fechado, todo dia de culto, então segunda-feira, então amanhã eu vou andar na rua de olho fechado, puf, atropelado. Não é isso. Eu não vou andar pela rua com as mãos erguidas, aí você passa por alguém, como é que tá, beleza? O que foi? Tá com problema no sovaco? Não, eu estou prestando culto. Não é assim, querido. Mas eu vou andar em reverência diante da santidade do glorioso Deus que habita em mim, que está comigo a todo instante. E isso é reverência, é prestar culto a Deus. A reverência, querido, a reverência a Deus não pode ser só dentro da igreja, ela tem que ser lá fora também, 7 dias por semana, 365 dias por ano, porque Ele está conosco todos os instantes, a todo momento. Às vezes eu fico até um pouco irritado, nervoso, com algumas pessoas e com algumas atitudes, porque se Deus prometeu estar conosco, a todo momento, nós sabemos que a intenção de Deus para conosco é sempre boa, é sempre fazer o bem, é proteger, é amar, é ajudar, é acolher. Como podem alguns rejeitarem a presença de Deus em sua vida? Deus não ama, Deus é amor. É a presença do amor conosco. Como podem alguns andar no dia a dia de maneira tão negligente, tão displicente, sem reconhecer a presença de Deus? Ou eles imaginam que Deus só tem encontro marcado com Deus no domingo e na quinta noite. Alguns acham que podem, infelizmente, andar durante a semana inteira de qualquer jeito, fazendo o que quiser, atendendo os desejos da carne, e achar que simplesmente vão chegar aqui no domingo à noite para prestar um culto a Deus. Como andar de qualquer maneira e prestar um culto a Deus se o culto somos nós? Nossas atitudes, nossa maneira de ser, de viver, nossas escolhas, 24 horas por dia, todas elas devem ser para cultuar a Deus. Pastor Luciano Subirá disse certa vez, parece que as coisas de Deus estão perdendo, estão se tornando uma obrigação na vida de alguns e deixou de ser uma coisa prazerosa. Nós não podemos, querido, deixar que esse tipo de coisa aconteça na nossa vida. A presença santa e poderosa de Deus está conosco todos os dias da semana.
Não podemos achar que vamos prestar culto a Deus apenas quando estamos num ambiente preparado, que é a igreja, no domingo e na quinta-feira à noite. Não é assim. Estar na igreja é muito bom. É bom. Participar do culto coletivo significa participar de uma unção específica, poderosa, transformadora. O salmista lá no Salmo 133 diz que na união, de seus filhos, Deus ordena a bênção e a vida. Jesus lá em Mateus 18 diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei com eles. É muito bom. Deus habita junto daqueles que congregam para ter comunhão, para vir na igreja. Tudo é muito importante, mas o mais importante ainda é vir aqui e se apresentar diante do altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto verdadeiro. Não é, por exemplo, quanto tempo que você é crente que faz de você um culto agradável e aceitável a Deus. Porque eu já tenho mais de 20 anos, 30 anos de membro, eu sou um culto agradável a Deus. Não é assim, É o quanto você se expõe à santidade de Deus, é o quanto você se entrega no altar de adoração, é o quanto sua vida cheira o bom perfume de Cristo, agradável a Ele. Isso é prestar um culto a Deus. É possível vir à igreja, Alguns estão vindo com o coração tão fechado para Deus que fica impossível de cultuá-lo. O louvor é da boca para fora, as ações sem nenhuma intenção de louvor e adoração, porque o coração está fechado. Quanto de nós, queridos, certamente perdemos dias e horas aqui, porque simplesmente achamos que o fato de estar na igreja já era o suficiente. Cristo, com seu sacrifício na cruz, querido, nos fez participantes dessa nova aliança, uma aliança superior, muito melhor. Cristo, com a sua morte, aniquilou o império da morte, destruiu Satanás, despiu ele da sua autoridade, do seu poder. Cristo, com seu sacrifício na cruz, riscou a cédula de morte que era contra nós. Cristo nos deu nova vida, nos resgatou da morte eterna, nos deu novidade de vida nos lugares celestiais junto com Ele. Hoje nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. É por isso que nós andamos em segurança, protegidos, em paz, confiantes, supridos, andamos em vida abundante, como Jesus prometeu. Por causa da nova aliança que nós estamos inseridos. Cristo inaugurou ela para nós. Por isso é que nós nos reunimos hoje na igreja, querido, para celebrar a vitória da cruz. Por isso nós nos reunimos na igreja para celebrar aquele que venceu a morte. Por isso nós nos reunimos na igreja para celebrar essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Para celebrar a Deus. Aleluia. A celebração hoje não é mais para barganhar, para ganhar bênção, porque em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Tome posse, querido. A celebração hoje não é mais para pedir saúde, é para comemorar, porque em Cristo Ele já levou sobre si toda a nossa enfermidade e dores. Tome posse, querido. A celebração hoje não é mais para pedir alimento, recurso, porque em Cristo nós já somos supridos em todas as áreas da nossa vida. Tome posse, querido. Aleluia. A celebração não é mais por ordenança, por obrigação, porque tem que ir lá 3 vezes por ano, mas é sim por gratidão, por tudo aquilo que Deus fez por nós. Em Cristo nós passamos de miseráveis a dignos, em Cristo nós passamos de perdedores a vencedores, de criaturas a filhos, de cauda para cabeça, de avarenta a doadores, de medrosos a confiantes, de inimigos a amigos de Deus, de idólatras, passamos a verdadeiros adoradores, em Cristo Jesus. Por isso, querido, todo dia com a minha vida e com a sua vida, querida, é dia de cultuarmos a Deus. Aleluia. Paulo diz: a nova vida que temos, nós vivemos agora na fé, no Filho de Deus, que se entregou por nós, e agora vocês não vivem mais vocês mesmos, é Cristo que vive em vós. Aleluia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E se agora Cristo vive em nós, como desfrutar da sua presença sem reverência, sem adoração, sem entrega diária, sem renúncia? É possível. Por isso não pode haver mais espaço, querido, para viver uma vida de qualquer maneira durante a semana, considerando apenas 2 dias por semana como dia de culto. Afinal, todo dia é dia de reverenciar a presença santa de Deus nas nossas vidas. Oh, aleluia. Na vida do cristão, querido, com a sua vida, todo dia é dia de cultuar a Deus. A igreja é apenas um tempo favorável de celebração coletiva, na nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia. Que possamos ter o mesmo sentimento que o salmista teve. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que possamos ter esse mesmo sentimento, né? Onde possamos vir aqui, sim, juntos, né? Celebrarmos a vitória da cruz, a vitória da nova vida conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Um momento de celebração, onde cada um com a sua vida, né, com o seu eu verdadeiro, se entrega como culto, como sacrifício verdadeiro e vivo a Deus. Então, querido, para que você não se esqueça, e eu quero encerrar a mensagem dessa noite, lembrando que amanhã, segunda-feira, também é dia de culto ao Senhor na sua vida. Amém? Na terça-feira também vai ser dia de culto ao Senhor na sua e na minha vida. Não só na quinta, não só no domingo. Amém? Todo dia é dia de culto na vida do cristão. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra? Aleluia, Pai. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, obrigado a Deus. Obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar o Teu amor e a Tua palavra. Obrigado pela nova vida que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da maldição da lei. O Senhor nos resgatou da morte, da separação de Deus do inferno, da morte eterna, ó Deus, e nos transportou para o reino do Seu amor, o reino do Seu Filho, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela nova vida que temos em Ti. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome, ó Pai. A Ti toda honra, todo louvor e toda glória, ó Pai, nas nossas vidas, nessa igreja, nessa casa, ó Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa vida como verdadeiro culto de louvor e adoração a Ti. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.